texto está localizado no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 26, e os versículos de número 26 até o 30. Mateus, capítulo 26, versículos de número 26 até o 30. Diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o, o partiu e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muito bem, é um texto bem conhecido por todos nós, né? Está retratando aqui sobre a última ceia, ou a última Páscoa que Jesus participou juntamente com seus discípulos enquanto Jesus estava aqui como Verbo encarnado na terra. Quando nós lemos alguns versículos antes, nós vamos ver que é chegada a Páscoa, né? O pessoal está tudo se preparando para as festividades. E os discípulos chegam em Jesus e diz: Mestre, onde o Senhor quer que nós vamos preparar a Páscoa? Jesus disse para eles irem até a cidade, e quando eles vissem um homem carregando um cântaro com água nas costas, era para seguir esse homem com esse cântaro de água. E na casa que esse homem entrasse, era para eles entrarem e perguntar ao Senhor da casa se o cenáculo ou o cômodo mobiliado estava pronto para que o mestre pudesse fazer ali, preparar ali a Páscoa, a ceia. Uma coisa muito interessante é que quando esses discípulos eles chegam em Jerusalém, nesse dia, nessa época que era comemorada a Páscoa, Jerusalém ficava cheia de pessoas. Vinha gente de todas as partes, de todas as regiões. Concentrava-se em Jerusalém o pessoal ali da Galileia, da Judéia, da Pérea, de Decápolis, da Síria. De todas as regiões vinham para celebrar a Páscoa do Senhor ali na cidade. Então, quando os discípulos chegam, foi fácil identificar um homem que carregava um cântaro com água. Por que foi fácil? Porque naquela época, o costume, quem carregava água era somente as mulheres, principalmente as donzelas, as virgens de Israel. Então era muito normal ver mulher carregando água em cântaros, mas não era muito normal ver homem carregando água com cântaros. Então, quando os discípulos chegam em Jerusalém, eles vão observar e logo eles identificam um homem carregando água em um cântaro. E aí eles seguem esse homem e eles têm acesso então até o cenáculo. Quando os discípulos preparam ali a Páscoa, né, que na Páscoa eles comemoravam a saída ali, o êxodo, né, a saída da terra do Egito, da escravidão. Quando eles preparam a Páscoa, montam a mesa, as comidas, as bebidas, e quando está todo mundo reunido, surge então um argumento, uma conversa, uma dinâmica entre o pessoal, e aí Jesus fica só observando, e a dinâmica é a seguinte: quem de nós será o maior no reino? Quem de nós será maior no reino? Jesus
fica calado, ele simplesmente pega uma toalha, um avental, coloca, enche uma bacia com água, que eu creio que essa água que foi derramada nessa bacia era a mesma água que o homem que carregava ela no cântaro, que os discípulos seguiram. E Jesus então começa a dar ali uma lição de uma forma bem didática aos discípulos que estavam ali reunidos. E Jesus começou a lavar os pés deles. Jesus começou a dizer que o maior serviço, o menor, porque essa é a matemática de Deus, né? A matemática de Deus, ela é sempre diferente da matemática do homem. A matemática do homem, ele trabalha com exatas que não são tão exatas assim. A matemática do homem é quando você soma 2 mais 2 são 4, mas na matemática de Deus não é matemáticas numéricas, a matemática de Deus é uma matemática vortex. A matemática de Deus, a maioria é contrária à matemática do homem. Na matemática do homem, feliz são as pessoas que estão sorrindo, que estão alegres, mas na matemática de Deus, bem-aventurados são os que choram, porque eles que serão consolados. Na matemática do homem é que o menor sirva o maior, mas na matemática de Deus é que o maior sirva o menor. Na matemática do homem, quando ele chega em algum evento, ele quer se assentar nas primeiras fileiras, nas primeiras cadeiras. Mas na matemática de Deus, ele nos ensina que quando chegarmos a esses locais, que nós possamos sentar nos últimos assentos. Na matemática de Deus é para a gente chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Na matemática do homem tem gente que se alegra e sorri quando alguém chora. Então ali Jesus ele tá dando uma lição nos discípulos. Quando eles se assentam à mesa, que Jesus faz esse procedimento que eu acabei de ler aqui para vocês, Jesus ele faz uma promessa para os discípulos naquele momento. E essa promessa Jesus está aguardando até o dia de hoje para que isso aconteça, para que isso venha se cumprir. Olha só o que Jesus disse para os discípulos. Digo-vos, isso no versículo 29, digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus ali, ele fez uma promessa para os discípulos, dizendo que não beberia mais do fruto da vide. Ele ainda falou assim, ó, deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus fez essa promessa, foi a última promessa ali em vida, antes de ir para o Calvário, e Jesus está aguardando até hoje para poder cumprir essa promessa, e ele vai cumprir. É por isso que nós falamos as bodas do Cordeiro, onde quando chegar o tempo da eternidade, nós iremos cear com Cristo. E aí sabe o que acontece? O texto vai dizer no versículo 30 o seguinte: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isso aqui é tão interessante, é tão poderoso, é tão magnífico, é tão surpreendente, essa questão aqui de e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Lembrando que quando Jesus ele estava como verbo encarnado aqui, ele estava vivendo na capacidade de 100% homem. Ele não viveu na capacidade
sendo Deus. Porque ele veio para vencer o crivo. Se ele vence o crivo, usando o poder, a autoridade, tudo como um filho de Deus, ou como Deus, como algo ou alguém sobrenatural e 100% espiritual, não faria sentido algum. O crivo dele foi totalmente na carne, na alma, centro das emoções, e no espírito de vida dele. Então, por que eu falo que isso aqui é muito forte? Ó, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, porque Jesus, ele sabia que iria morrer, que iria ser preso, que iria ser entregue e que iria morrer. Quando Jesus veio como verbo encarnado, quando ele era criança, adolescente, até mesmo adulto, ele não sabia como ele iria morrer. Ele não sabia. Jesus ficou sabendo como ele iria morrer, o jeito que seria, depois que ele já tinha começado, iniciado seu ministério, depois que ele já tinha convocado os discípulos, 3 anos aproximadamente antes da sua morte. Esse detalhe nós vamos ver que está inserido, olha só, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Somente nos 3 evangelhos que fala sobre a transfiguração, que vai dar essa riqueza de detalhe. Perceba bem que o médico gentil, que não era judeu, ele era gentil, o Lucas, quando ele escreve essa carta relatando tudo a Teófilo, que é a carta de Lucas, olha só o que ele escreve no capítulo de número 9 e o versículo 28. Você que tem a sua Bíblia em casa pode acompanhar. Olha só o que Lucas escreveu acerca da transfiguração de Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 28 em seguida, diz assim, ó: E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Vou repetir. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então Jesus foi nesse dia da transfiguração do monte aqui, todo mundo também conhece, quase todo mundo. Ele ficou sabendo, quando aparece ali para ele Moisés e Elias. Moisés, nós sabemos que ele representa toda a lei do Antigo Testamento, todo o decálogo, todos os preceitos, todas as leis, todos os mandamentos, que falavam também acerca do Messias, acerca de Cristo. E quando aparece também Elias, Elias aqui é o representante legítimo de todos os profetas que teve em Jerusalém, em Israel e em Judá. Então, um é representante da lei, o outro é representante dos profetas. E ambos, tanto a lei como os profetas, eles falavam acerca de Jesus e acerca do Messias. Então, eles estavam explicando para Jesus com que tipo de morte a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Até esse dia, Jesus não sabia como seria a morte dele. Ele como homem, como verbo encarnado. Ele não sabia. Ele ficou sabendo porque Moisés e Elias explicou, dizendo para ele tudo, nos mínimos detalhes. Porque tinha que se cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento e
tinha também que se cumprir tudo que os profetas, durante os séculos, tinha pronunciado, falado, profetizado acerca do Messias. Agora percebam vocês que uma coisa é saber que nós iremos morrer. Todos nós sabemos que vai chegar o dia que a senha será chamada. Todos nós nascemos com a senha, nós só não sabemos o número dessa senha. E a qualquer momento essa senha pode ser chamada. Mas aqui no caso, Jesus ele ficou sabendo com antecedência os detalhes, os requintes, tudo sobre a morte. E horas antes de Jesus ser preso lá no jardim, de ser manietado, de ser levado a julgamento e crucificado, Jesus estava se alimentando, participando, né, de uma ceia, de uma alimentação, comemorando a Páscoa, ensinando os discípulos que estavam ali preocupados quem seria, né, o maior no reino dos céus. E depois deles comerem, beberem, Jesus faz essa promessa para eles, dizendo que não ia mais beber, porque ele sabia que fisicamente aquilo ali seria a última refeição dele. Vinho, né? Suco da uva ali. Aí o que acontece? E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu pergunto para você, alguém sabendo que em algumas horas seria preso, seria humilhado, seria ali manietado, iria sofrer, apanhar, ser flagelado, como que consegue ainda cantar um hino? Não é verdade? Tem que ter muita fé, tem que ter certeza de onde veio, tem que ter certeza para onde vai, tem que ter muita certeza do que está fazendo. Então Jesus, como homem, como verbo encarnado, olha só a questão emocional, o controle, a gestão emocional de Cristo, que mesmo mediante a questão da morte, sabendo que iria morrer horas depois, mesmo assim, ele continuou calmo, sereno, tranquilo. Em momento algum ele foi escravo das suas emoções. Em todos os momentos ele teve sobre os seus cuidados, ele teve no controle das emoções. Ele não deixou o surto tomar conta. Ele não deixou o medo tomar conta, porque senão ele poderia sair fugido, correndo do propósito. Ele não deixou o ego tomar conta, mas ele dominou. Ele dominou. Mesmo diante de um perigo iminente de morte, ele provou autocontrole e também um excelente gestor emocional. Todos nós sabemos o que aconteceu. Em seguida, ele vai para o jardim. De repente, Judas, que é o que traíra ele, chega com os guardas pretorianos. Chega também o Malco, que era servo do sumo sacerdote, que não era soldado. Foi aquele que Pedro cortou a orelha dele. E até no jardim, Jesus ainda consegue manter o controle emocional, a gestão das emoções. Quando eles falam que estavam procurando a Jesus, Jesus mesmo se apresentou e em momento algum ele correu, ele fugiu. Ele se apresentou e disse: eu sou. Enquanto os muitos correm da morte,
correm do cárcere, correm da prisão. Nesse caso aqui, Jesus ele parte para cima, ele vai. Ele vai para cima. Só que horas antes também, antes de Jesus ser preso, ele orou ao Pai, lá nesse mesmo jardim. Teve um momento em que ele fala: Senhor, o Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Até parece que é um momento de fraqueza, até parece que ele não queria, né? Mas quando nós observamos, fazemos uma exegese, uma boa interpretação desse texto, nós vamos ver que em momento algum ele queria, sabe, desistir. Ele sendo filho, ele conhece o Pai, porque o filho conhece o Pai e o Pai conhece o filho. E Jesus sabia que a taça da ira de Deus era tão grande, que era para ser derramada, despejada sobre a humanidade, sobre o cosmos, sobre a criação. Que quando Jesus ele imaginou o tamanho dessa ira que era para ser derramada nos homens, mas agora essa taça da ira de Deus está sendo direcionada porque toda a maldição, todos os pecados do homem agora é imputado em Cristo e ele tem que beber dessa taça, dessa ira. E ele não faz uma afirmação, ele faz uma pergunta, uma indagação. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas de repente ele toma de novo, ele retoma, né, porque ali está passando bilhões de coisas na mente de Cristo. É um momento muito sensível, né, sabendo que queria morrer, foi traído há poucos instantes antes, né, ele já está percebendo, ele já está sentindo o peso do pecado, de todas as coisas, de toda a humanidade, do primeiro até o último homem já sendo imposto sobre ele. E mesmo assim, com a pressão psicológica e emocional, que ele comenta, se possível, passe de mim esse cálice, mas no mesmo instante ele toma novamente o controle com as duas mãos e diga: mas não seja feito a minha vontade, seja feito conforme a tua vontade. Numa próxima oportunidade nós vamos estar falando aqui sobre a questão quando ele foi levado para ser julgado, para ser entrevistado. Vamos falar também do momento do Calvário. E vamos seguir como se fosse uma trilogia, tá bom? Vamos falar o que aconteceu depois que ele ressuscita, depois que ele é assunto ao céu, o que acontece quando ele chega no céu, o que acontece antes dele se assentar